Começa agora a transmissão ao vivo do Meet Point do dia da 56ª Assembleia Geral da CNBB. Você pode conferir esse vídeo na íntegra logo após a transmissão, acessando www.a12.com/CNBB e também toda a cobertura do portal A12 nessa Assembleia. Bom dia a todos, bom dia aos jornalistas e aos técnicos dos meios católicos de comunicação, também à mídia em geral aqui presentes. Bom dia a todos que nos acompanham pelas redes sociais e pelo portal A12. Retomando essa iniciativa que foi inaugurada na Assembleia do ano passado, damos início ao 6º e último Meeting Point da 50ª Assembleia Geral da CNBB. Trata-se de uma modalidade a mais de relação dos bispos com os jornalistas e as mídias que cobrem a Assembleia Geral, proposta pela assessoria de imprensa da entidade. O objetivo é aprofundar assuntos referentes à ação da Igreja no Brasil que não estão na pauta da Assembleia e que não necessariamente serão abordados nas coletivas de imprensa, e também uma oportunidade a mais de dar visibilidade a realidades mais distantes das pautas jornalísticas. Lembramos que este Meeting Point está sendo transmitido ao vivo pelo portal A12. Desta forma, além dos jornalistas que estão aqui cobrindo presencialmente o evento, outros jornalistas e o público em geral podem acessar remotamente os conteúdos da Assembleia. Hoje está aqui conosco o bispo de Petrópolis, Rio de Janeiro, Dom Gregório Paixão. Ele vai abordar o tema dos bens culturais na Igreja do Brasil. Dom João Justino, que foi convidado pela presidência da CNBB para coordenar os trabalhos do dia de hoje, e, por essa razão, não poderá estar conosco aqui neste Meeting Point, conforme a gente havia divulgado. Bom, agora a gente vai passar a fala ao Dom Gregório, que ele vai abordar o tema para a gente. Com a palavra, Dom Gregório. Um bom dia a todos aqueles que nos acompanham pelo portal A12. Quero também enviar o meu abraço aos mais diferentes irmãos que se interessam pelos assuntos ligados aos bens culturais, sobre os quais falarei a partir de agora. Vejam só, ao longo dos séculos nós conhecemos grandes heróis que passaram para o nosso dia a dia através das obras que eles deixaram. Quem de nós nunca ouviu falar das pirâmides do Egito? Quem de nós nunca ouviu falar dos jardins suspensos da Babilônia? Quem de nós nunca ouviu falar da beleza das construções de Brasília? Quem de nós nunca ouviu falar do elevador Lacerda em Salvador? Quem de nós nunca ouviu falar da Basílica do Vaticano? Enfim, todos nós conhecemos bens que são fundamentais para a história da humanidade. E esses bens estão naturalmente ligados a homens excepcionais que, ao longo da história, foram capazes de deixar registrado para nós a sua marca por meio dessas grandes construções. Eu posso nunca ter ido no Egito, porém, eu, por causa daquelas pirâmides, sei o nome dos 3 grandes construtores que deixaram aquele patrimônio para nós, Quéops, Quéfren e Miquerinos. Eu posso nunca ter ido ao Vaticano, porém, quando eu olho aquela grande basílica, eu sei que ali trabalhou Bramante, Michelangelo e tantos outros grandes arquitetos. Eu posso nunca ter ido a Salvador, porém, eu sei que ali existe um elevador que liga a cidade alta com a cidade baixa, chamado elevador Lacerda. Eu posso nunca ter ido a Brasília, porém nenhum de nós pode negar a importância da obra de Oscar Niemeyer e de tantos outros arquitetos que nos deixaram esse patrimônio que hoje pertence à humanidade. Qual o resultado? Nós sabemos que os monumentos construíram também a história. E por um motivo muito simples, tomo da palavra de um grande escritor russo, não é? Que nos diz o seguinte: a beleza salvará o mundo. A beleza salvará o mundo. E nós necessitamos da beleza. Aliás, a palavra beleza, que vem lá do sânscrito, né, língua muito antiga, que vai influenciar muito a língua hebraica, não é? Ela é formada por 3 palavras que nós acolhemos na língua portuguesa. Beleza, Beth, que significa casa, El, que significa Deus, e Sia, que significa brilho. Beleza significa, portanto, a casa onde Deus habita, ou então a casa onde há o brilho de Deus.
Então, quando nós falamos em beleza, nós compreendemos que ela é fundamental para a nossa história pessoal. Não é? Não estou falando apenas de uma beleza estética, mas de alguma coisa que nos leve muito além do estético. Estou falando do belo, daquilo que nós contemplamos, do desejo único que cada um de nós tem de viver aquilo que transcende, aquilo que vai muito além de nós. Ora, se nós voltarmos a 2000 anos atrás, se nós fôssemos até Nazaré, onde Jesus habitava com sua mãe e com seu pai, Maria e José, se nós perguntássemos a Jesus, que monumento tocou o seu coração? Que monumento você ama profundamente? Jesus diria o templo que está lá em Jerusalém. Esse templo de Jerusalém foi construído por Herodes, chamado o Grande, e nós sabemos pelos evangelhos que Jesus subia anualmente de sua cidade, Nazaré, que ficava mais ou menos a 127 quilômetros de Jerusalém, a pé, em caravana. Então, eles iam até Jerusalém para as orações no grande templo, na celebração da Páscoa. E é interessante que, em outra passagem dos evangelhos, Jesus chora, porque ele sabe que o templo de Jerusalém será destruído. Ele vai se referir por diversas vezes àquele templo que ele tantas vezes visitou, aquele templo no qual ele rezou, aonde ele pregou por diversas vezes, e ele também vai mostrar um profundo amor para com esse monumento. Portanto, Jesus gostava desse bem cultural. Jesus gostava daquilo que fazia parte da cultura do povo de Israel. Desse modo, nós sabemos que a maioria dos bens culturais ao redor do mundo, todos eles, basicamente, estão ligados à história, não apenas da humanidade enquanto desenvolvimento da arquitetura ou da arte, mas principalmente ao mundo religioso. 72% dos monumentos do mundo estão ligados à arte religiosa, né? Seja a arte cristã, né, católica de um modo especial, seja ligada ao judaísmo com suas sinagogas, seja ligada ao islamismo, seja ligada ao budismo, seja ligada ao shintoísmo, ou seja, os bens culturais fazem parte de um universo de homens e mulheres que queriam agradar a Deus através da beleza. A casa, do grego oikia, não é? É aquilo que acolhe, é o coração, como um coração de mãe e de pai, que acolhe verdadeiramente os seus filhos. Portanto, os monumentos e os bens desejavam, através da sua beleza, elevar o coração do homem. E nós sabemos, quando olhamos toda a história da humanidade, e para aqueles que amam as artes, que amam os monumentos, nós sabemos o quanto nós gostamos da arte, da beleza, porque ela gera em nós vida. Diante de tudo isso que eu acabei de falar para vocês, em resumo, não é? A igreja sempre teve uma preocupação. E, inegavelmente, ao longo de 2000 anos, não é? A igreja está entre as instituições que mais colaborou para o desenvolvimento das artes. Começamos lá tomando aquilo, não é, que fazia parte da cultura helênica, dos gregos, como também dos romanos. Muitas igrejas ficaram naquilo que os romanos construíram, que eram as antigas basílicas, né? Tudo começou mais ou menos por ali. Depois nós vimos o desenvolvimento saindo da arte românica, depois passamos para o gótico, depois viemos para o barroco, né? Estou fazendo um pequeno resumo, depois viemos para a arquitetura contemporânea. Então, você pode ir tanto para uma igreja paleocristã em Roma, mais ou menos do século III, do século IV, como também você pode ir para uma igreja ultramoderna, como a de Oscar Niemeyer, em Brasília. Então, a igreja tem uma preocupação não apenas de continuar produzindo arte, e arte religiosa, arte sacra, que é uma arte oferecida para Deus, não é para a celebração de uma pessoa, porque toda arte cristã não é para elevar o nome de uma pessoa. Dificilmente nós sabemos o nome do construtor de uma igreja, dificilmente nós sabemos o nome dos operários que trabalharam naquela igreja, mas todos nós sabemos que aquela igreja foi dedicada a Deus, né, e aquelas pessoas que, como missionários, foram capazes de seguir Jesus Cristo. Resultado disso, a igreja precisa preservar esse patrimônio, porque o patrimônio da igreja não é apenas dela, mas o patrimônio da igreja pertence a toda a humanidade.
Interessante, não é? Dando aula na área de teologia, de antropologia, que é a minha área de atuação, um aluno meu no mestrado disse o seguinte: por que a igreja não vende aqui no Brasil, não é? Uma igreja como Salvador, que tem aquelas películas de ouro, porque o Vaticano não vende as suas imagens, não é? Para dar aos pobres, etc. E eu recordei, nesses dois fatos, algo fundamental para aquele aluno. Eu dizia para ele: olha, veja só, o ouro que foi descoberto no Brasil durante o ciclo do ouro foi maior do que o ouro, todo o ouro somado que o mundo já tinha coletado até aquele período. E nada ficou no Brasil desse ouro. Esse ouro foi para a Holanda, esse ouro foi para Portugal, esse ouro foi para a Espanha. Ou seja, tiraram de nós e levaram para fora. A única forma que nós tínhamos de deixar o ouro no Brasil era oferecer a Deus. E oferecer a Deus naquele período seria doar para a igreja para passar, não é, nas imagens e nas talhas. Ou seja, nós temos que lutar pela preservação das nossas igrejas barrocas, por exemplo, porque ali está a força da resistência do povo brasileiro, que lutou para que o seu ouro permanecesse no território que nos pertencia. Né? Afinal de contas, nos levaram toda a nossa riqueza, como até hoje acontece não apenas no Brasil, mas na África e nos países em desenvolvimento ou chamados subdesenvolvidos. Se a gente disser: ok, vamos vender aquelas imagens que estão dentro do Vaticano, quem é que vai comprar aquelas imagens? Os maiores bilionários do mundo. E essas imagens estarão nos seus jardins, trancadas em suas casas. Diferente dos grandes empresários que compram arte para investir e arte apenas para fazer, para que ele possa contemplar aquilo que é só dele, a igreja oferece todos os seus monumentos a todos. Você vai à igreja de São Francisco em Salvador, não é? Se nós vendêssemos, ninguém mais poderia ver, mas ela está lá à disposição de todos. Pobres, ricos, negros, brancos, vermelhos, amarelos, ou seja, qualquer pessoa pode visitar. Você vai ao Vaticano, você não paga absolutamente nada para ingressar naquela grande basílica e ver as obras dos principais escultores do mundo. E lá eles estão, não é, de graça para as pessoas. Não é? Então, ou seja, você tem livre acesso, como, por exemplo, se você for a Brasília visitar a catedral, você tem livre acesso para entrar e para sair a hora que você quiser. Naturalmente, naquele período de abertura, mas se você for em outros monumentos, você não conseguirá entrar. Portanto, a igreja tem consciência de que aquilo que foi dado para Deus deve pertencer a todos e deve ser conservado. Assim, a Igreja do Brasil teve uma preocupação muito grande ao longo dos séculos com os seus bens. Desde o século XVIII, os bispos lutam pela preservação dos seus bens. Desde o século XIX, por exemplo, um bispo de Minas Gerais já fez um documento dizendo que os padres não podiam vender nenhuma imagem, nem modificar, não é, as plantas originais daquilo que foi construído pelos grandes arquitetos e pintores. Portanto, a igreja sempre lutou por essa preservação. Qual o resultado disso? Né, ainda mais preocupada com a preservação desses monumentos, surgiu uma comissão especial dentro da CNBB exatamente para cuidar do patrimônio cultural católico. Não apenas o patrimônio material, esse que nós vemos, imagens, móveis, igrejas, as talhas, né, as alfaias, que nós chamamos bens materiais, mas também os imateriais, ou seja, tombar aquilo que a igreja construiu espiritualmente ao longo dos séculos. Por exemplo, em Salvador, nós temos tombada a procissão de Santa Bárbara, não é? Então, é uma procissão que se realiza há mais de 300 anos pelos povos negros e ela foi tombada. Foi tombado o tocar dos sinos de Minas Gerais, por exemplo, não é? Então, são bens imateriais. Nós não tocamos, mas isso faz parte da nossa cultura e da nossa história. Então, a igreja deseja, através dessa comissão da qual eu faço parte, Dom Justino é o presidente, trabalho também com Dom Muniz, que é um outro irmão que trabalha no âmbito dos bens culturais, porque tivemos formação nessa área, não é? Com Danilo, que nos auxilia, é um técnico também na área dos bens culturais. Então, nós quatro fomos escolhidos pela CNBB para que nós possamos justamente não apenas convencer, mas colaborar na educação dos nossos seminaristas, dos nossos sacerdotes e também do episcopado, da importância desse patrimônio, que, como já disse, não pertence apenas a nós, mas pertence a todo o povo brasileiro. Então, essa é a riqueza que nós temos através dessa comissão. Desejamos continuar restaurando os nossos monumentos para devolvê-los à sociedade, pertence
povo brasileiro. Todo o nosso patrimônio foi doado e foi doado principalmente pelos mais pobres, através da sua moedinha diária, que essas igrejas excepcionais foram construídas. Queremos também dar acesso, através, né, da documentação que temos hoje, para que os pesquisadores estudem o nosso patrimônio. Isso já é feito já há muito tempo, porém, nós queremos ainda facilitar, através dos documentos restaurados, dos nossos arquivos e das nossas bibliotecas centenárias, nós queremos justamente dar acesso a todo esse material, para que os pesquisadores possam não apenas estudar, mas que possam escrever teses mostrando a importância da arte no Brasil. Afinal de contas, já temos 500 anos de produção artística, não é? Pelos bens culturais, de uma forma geral, mas também pela arte sacra e pela arte religiosa. E queremos também tentar, ao longo dos séculos, não é, proteger aquilo que muitas vezes é vilipendiado. Afinal de contas, o número de roubos dessas obras de arte, que vão para os mais diferentes países europeus ou do Oriente, não é? Nossas obras estão sendo roubadas, muitas delas obras sacras, de uma importância imensa, e levadas para outros países. Então, a comissão tem um trabalho muito grande, mas principalmente um trabalho de formação de consciência. Nós queremos educar os pastores da igreja e os futuros pastores para que cuidem desse patrimônio. E desejamos que a sociedade participe conosco através de sua atividade junto, né, às diferentes igrejas, para que nós possamos realmente dar ao povo brasileiro aquilo que já lhe pertence. Então, realmente é uma graça muito grande poder trabalhar. Lembro também que o artigo 6º e o artigo 7º do Acordo Brasil-Santa Sé trata desse assunto ligado ao patrimônio cultural, porque nós não podemos ver o nosso patrimônio, por exemplo, ser tomado pelo Estado. Então, precisamos preservar. Nem tampouco o patrimônio que nós temos pode ser pode deixar de ser utilizado nas nossas procissões, na nossa vida religiosa, porque ele é de fundamental importância. Então, ninguém pode nos proibir de, através desses bens culturais, não é, que são maravilhosos, também expressar a nossa fé. Porque por trás desse patrimônio existe algo que não é lido materialmente, mas é lido espiritualmente, não é? De uma forma transcendente, que é a expressão da fé do povo brasileiro, de modo especial, não é? Falando um pouco mais sobre nós, não é, que ama o seu patrimônio, mas que fundamentalmente ama a Deus. Então, nós queremos utilizar todo esse patrimônio para a expressão da nossa fé, utilizar todo esse patrimônio para que nós possamos continuar trabalhando com alegria de produzir também a arte nova, a arte contemporânea, preservando a arte antiga, e queremos que esse patrimônio, né, chegue a todos, porque, repito mais uma vez, ele pertence a nós, a igreja. Nós somos guardiães desse patrimônio, mas esse patrimônio também pertence fundamentalmente a todo o povo brasileiro. Então, essa alegria que nós temos de participar dessa comissão, né, pastoral especial para os bens culturais da igreja no Brasil, e que nós desejamos que todas as pessoas conheçam através das obras que publicamos e através dos trabalhos que nós realizamos. A gente agradece a fala de Dom Gregório, e a gente vai agora ouvir as perguntas que nos chegaram por meio das redes sociais. O Adgelson, que é da equipe de assessoria de comunicação da Assembleia Geral, vai formular as perguntas aqui para o Dom Gregório. Dom Gregório, há algumas perguntas, eu vou tentar resumi-las para o senhor, também para não estender muito. Uma delas é lá da sua própria diocese de Petrópolis, né, o Jean está fazendo uma pergunta referente à catedral. A gente pode, talvez, ampliar, né, torná-la mais genérica para todas as catedrais. Dom Gregório, a nossa Catedral de São Pedro de Alcântara, por exemplo, é muito propícia à oração, mas como proporcionar também aos turistas a oportunidade de conhecer o edifício e, ao mesmo tempo, respeitar a fé que se origina da arquitetura. E ali ele fala sobre a possibilidade de fruição da beleza destes bens na dimensão da vivência religiosa, mas também como defender a fé em toda a sua beleza. Uma outra pergunta vem da Andréa Gripe, lá do Rio de Janeiro, e ela fala sobre a seguinte pergunta: como os padres e religiosos podem recorrer à comissão da CNBB, que o senhor citou, para receber ajuda para conseguir recursos para a criação de museus, de arte sacra e conservação das igrejas históricas? Existe algum procedimento básico? E uma última pergunta muitas igrejas
que são patrimônio históricos estão em regiões periféricas. E aqui estão citando o caso de Duque de Caxias, que tem a Igreja do Pilar, que está fora do grande centro. E como faz para que consiga-se bens, uma vez que a diocese não possui recursos para isso, né? E geralmente os recursos tanto dos patrocinadores como dos órgãos competentes vão para os grandes centros. Perfeito. Então, vou começar pela pergunta do Jean. Jean, veja só, a Catedral de Petrópolis realmente ela é excepcional. Ali também, além desse patrimônio maravilhoso construído por um arquiteto, aliás, baiano, não é? Frederico Caminhoá construiu a catedral. Ela começou a ser construída a partir de 1876, a segunda pedra fundamental foi colocada em 1884, e é realmente um monumento excepcional. Ali nós temos obras de artes como, por exemplo, as esculturas de Jean Magru, que é um dos principais escultores do princípio do século XX, não é, lá na França, que trabalhou ali fazendo monumentos excepcionais que estão dentro da nossa catedral, como o São Pedro de Alcântara, como o Sagrado Coração de Jesus, como a Sagrada Família. Enfim, nós temos ali uma gama, não é, de grandes escultores, sem contar aquele órgão maravilhoso que tem 2.227 tubos, não é? Construído, inclusive, por um fiel luterano, que construiu toda a parte de móveis daquela nossa catedral, não é? Então, vejam só, é fundamental nós conservarmos justamente o clima que existe na Catedral de Petrópolis. É uma das igrejas mais propícias para a oração, realmente excepcional, não é? Quem não conhece, vale a pena conhecer. Porém, nós também sabemos, como você bem disse, ali nós temos um patrimônio excepcional em relação à arte. O próprio Jean Magru, esse grande escultor, foi ele que confeccionou, não é, as lápides dos túmulos de Dom Pedro II, que está ali enterrado, e Dona Teresa Cristina, como também dos túmulos da Princesa Isabel e do Conde d'Eu. Então, ali também existe um mausoléu imperial que faz parte da história do Brasil, porque quem começou aquela catedral foi Dom Pedro II e a Princesa Isabel. Depois o povo continuou com essa história maravilhosa. Tem coisas ali que são excepcionais, não valeria a pena tocar nesse momento. Mas eu quero lembrar para você que, mesmo cuidando da catedral ao longo desses anos, né, a Diocese de Petrópolis teve um cuidado muito grande justamente com o clima espiritual. A catedral já passou por restaurações. Mesmo assim, ela continua sendo um lugar propício para a oração. Então, essa é a grande preocupação, porque o monumento ele é restaurado não apenas para que a gente contemple o monumento como, por exemplo, um artista contempla uma obra de arte, mas nós queremos levar as pessoas aquele espanto, digamos assim, diante da beleza do monumento, que leva ao sobrenatural. O monumento religioso, o monumento sacro, ele foi feito para levar até o coração de Deus. Então, isso é que é fundamental. E na restauração que nós pretendemos fazer, não é, dentro de poucos meses, o projeto já foi aprovado pelo IFAM, já foi aprovado pelo Ministério da Educação e Cultura, não é? Então nós temos isso já bem adiantado. Nós desejamos justamente isso, ainda mais conservar aquele patrimônio, para que ainda mais as pessoas possam se sentir em casa, rezando, não é? E dar ao turista a possibilidade de conhecer um monumento sem atrapalhar a vida espiritual que o monumento faz. E também faz parte da pastoral do turismo, pastoral novíssima da igreja, levar o turista ao monumento religioso, no caso, aqui é uma pastoral, né? Trazer aquele que deseja conhecer o monumento, mas não apenas o monumento pelo monumento, mas levá-lo à experiência de fé que levou à construção daquele monumento. Então, Jean, seria essa a resposta para você. Quanto a Andréa, que fez, né, uma outra pergunta, eu já aproveito, colo essa pergunta, a terceira pergunta. Então, veja só, Andréa, inegavelmente nós temos muitos monumentos nas grandes capitais. Esses têm mais visibilidade, mas nós temos também muitos monumentos no interior do Brasil, que têm o mesmo valor que os das grandes capitais, não é? Aliás, os monumentos do interior do Brasil, muitas vezes, artisticamente, como os de Mariana, os de Ouro Preto, não é? De tantas outras cidades lá na Bahia, de Cachoeira, em Alcântara, no Maranhão, e tantos outros, aqui passaria a manhã inteira citando monumentos que estão no interior do Brasil. Muitas vezes, esses monumentos
trazem uma carga emocional, uma carga religiosa e uma carga artística, às vezes muito mais preciosa daquilo que dos monumentos que foram feitos nas capitais. Então, eles merecem uma atenção tão especial quanto os outros. Agora, nem a CNBB, né, nem a igreja têm valores para restaurar esses monumentos, porque é algo muito técnico. Às vezes você gasta milhões para restaurar, por exemplo, uma igreja. Porém, o governo brasileiro dá acesso a toda essa restauração. O governo brasileiro dá acesso a tudo aquilo que nós precisamos para restaurar. Só precisa de alguma coisa, que o bispo ou então um padre da diocese se interesse em chamar arquitetos que desenhem os projetos, não é, num contrato chamado contrato de risco, e comece um diálogo com o IPHAN. A primeira coisa é começar um diálogo com o IPHAN para saber se aquele monumento é tombado. Se o monumento for tombado, acredite, parece brincadeira, tem dinheiro para restaurá-lo. Qual é o grande problema de nós não conseguirmos restauração? Simplesmente é porque não temos a iniciativa, né, ficamos sempre esperando que alguém faça alguma coisa. Então, esse é o primeiro problema. Segundo problema, temos que saber se foi tombado. Se foi tombado, esse monumento ingressa na lei Rouanet, o que é fundamental, né? Então, está ali, tem dinheiro. Agora, você tem que chamar um profissional que desenhe, com auxílio do IPHAN, aquilo que se deseja pela restauração. O IPHAN aprovando, não é? E isso não tem nenhum custo financeiro, nós não pagamos ao IPHAN para fazer esse trabalho, pelo contrário, o IPHAN é parceiro de mostrar o que nós devemos fazer para esse monumento, e depois, finalmente, a gente leva isso para Brasília, né? O próprio IPHAN encaminha esse material para Brasília, e com isso, tendo aprovação, nós vamos atrás das empresas de fomento. Algumas pessoas dizem, é muito difícil essas empresas aprovarem. Não, elas aprovam. O problema é apresentar estudos de restauração que realmente vale a pena. Você pode restaurar, por exemplo, desde uma grande igreja, que isso vai custar milhões, como também uma tela, né, uma imagem. Isso é possível fazer. E existe, repito, dinheiro para isso. Já trabalhei, né, durante muitos anos, né, foram milhões que passaram pelas minhas mãos, através dos monumentos que foram restaurados, principalmente lá em Salvador. Para citar Mosteiro de São Bento, Igreja da Graça, Igreja de Montserrat e tantas outras igrejas, não é? Lá continuam várias restaurações. E em todo o Brasil essas restaurações continuam acontecendo. Agora, é preciso, como disse, não é, ir ao IPHAN, saber se o monumento é tombado, ou então ir aos tombamentos estaduais, para que, assim, tirando do imposto das empresas, elas se interessam, porque é o próprio nome da empresa que vai aparecer ali durante essa restauração. Então, realmente, vale a pena buscar lutar pela restauração desse patrimônio, porque dinheiro tem, só faltam bons projetos. Gostaria de agradecer aqui a presença do Dom Gregório, aqui nesse último meeting point da 50ª Assembleia Geral, e a gente já vai, na sequência, gravar com jornalistas, a quem a gente quer agradecer a presença e a participação aqui ao longo desses dias, cobrindo o meeting point, né? Aos jornalistas que nos acompanharam e cobriram o meeting point ao longo da Assembleia, e a quem nos acompanhou também pelas redes sociais e pelo portal A12, queremos expressar a nossa gratidão e dizer muito obrigado. A gente dá por encerrado aqui os meeting points, esse foi o último meeting point, e até a Assembleia do ano que vem nos novos meeting points, né? Obrigado.